Homens que assobiam, pegam nos cabelos das mulheres ou até chegam a tocar os seus corpos em busca de atenção. Que mulher nunca passou por alguma situação parecida? Você sabia que atitudes como essas podem ser denominadas assédio? A palavra é forte e essa questão merece ser tratada com seriedade. Para tentar entender melhor esse tipo de assédio e como afeta a mulher brasileira, o programa Abre Aspas recebe a jornalista e educadora sexual Julieta Jacobi. Seja bem-vinda, Julieta, tudo bem? Tudo bem, Felipe. Prazer estar aqui com vocês. O que é assédio? Felipe, assédio seria constranger alguém, né? Ameaçar, chantagear, para que essa pessoa faça algo que ela não quer ou que não é devido do ponto de vista do trabalho, por exemplo, né? Então, isso seria o assédio de maneira muito geral, que geralmente acontece com pessoas que têm alguma hierarquia, porque elas se usam dessa hierarquia para conseguir o que querem, de maneira indevida, obviamente. E no assédio sexual, ele tanto pode estar relacionado ao trabalho, quando esse constrangimento, essa humilhação, ela acontece na conotação sexual, uma pessoa que quer, enfim, transar com outra, ou quer apenas ter o direito de paquerá-la, né, de cortejá-la, de modo que essa pessoa não queira, se sinta incomodada, e aí essa pessoa usa de, enfim, chantagens em relação ao trabalho, do poder que tem para conseguir o que quer. Então isso aí seria mais o assédio no contexto sexual e no ambiente de trabalho, mas ampliando essa discussão, né, já que o assédio sexual ele não está só no trabalho, ele pode estar em vários espaços, ele pode estar na casa da gente, enfim, e pode estar nos espaços urbanos. Então, o assédio, uma premissa para a gente pensar em assédio, assim, quando é assédio, né? Que aí o assédio ele também pode ser abuso sexual, pode ser estupro, mas quando a gente pode pensar que não é algo legal, né? Que não é algo consentido. E aí a palavra é justamente o consentimento, né? A gente não fala muito sobre consentimento, não costuma pensar sobre isso, que é o nosso querer, né? Então, é algo a ser pensado quando a gente pensa em assédio, né? Se não há consentimento, é assédio. Então, qualquer forma de tentativa de obter prazer, por exemplo, vou dar um exemplo muito bobo, que a gente pensa, isso não é assédio, isso é uma brincadeira. Porque ele também se confunde muito, né, com essa questão da brincadeira. Se uma mulher está no ambiente de trabalho e passa um colega, um chefe, enfim, por ela e faz assim, vamos dizer que ela tenha 20 anos de idade, ele tenha, sei lá, 50. Digamos que ele se refira assim, se eu fosse mais jovem, se refere a ela, fala, se eu fosse mais jovem, quem me dera, e digamos que ele pegue no cabelo dela, cheire o cabelo dela, uma coisa aparentemente muito branda, mas isso já pode ser considerado um assédio, né? E claro, não houve consentimento, ele tocou os cabelos dessa mulher, fez uma referência, né, assim, uma cantada, basicamente, então isso é um tipo de assédio, né? Embora a gente confunda um pouco com, mas não é assédio, isso é um elogio, né? Não, existem elogios e elogios, né? Então, uma forma de constranger não é elogiar. Dizer que uma pessoa é bonita, dizer que ela está bem vestida, que ela está, enfim, perfumada, isso pode ser considerado um elogio, né? Então a gente tem que pensar um pouco sobre isso, sobre essa forma de elogiar, essa forma e também o direito de consentir, né? O nosso corpo, enfim, isso é basicamente o que a gente pensa em assédio. Quando não há consentimento, imediatamente existe uma violência. Em 2013, uma campanha do projeto feminista Olga, batizada de Chega de Fio-Fio, concluiu que 83% das mulheres consultadas afirmaram não gostar desse tipo de abordagem. Por que mesmo com um número tão expressivo, ainda há quem diga que esse tipo de comportamento é inofensivo? Pois é, Felipe, porque realmente a explicação ela é histórica, cultural no nosso caso, né? Da nossa, realmente, a formação da nossa sociedade com base no que a gente chama de patriarcado. Então, essa mentalidade extremamente machista, né? Que a gente tem, nós, Ocidente, Brasil também, que a gente tem na nossa formação, faz com que a gente naturalize, e a gente que eu digo é a nossa sociedade, mulheres e homens, não são só homens, né? Então, que a gente naturalize essa ideia da mulher enquanto objeto de desejo. Então, e dentro dessa questão, teria esse patriarcado, atrelado a ele o amor romântico, que é extremamente disseminado na nossa cultura. O que é o amor romântico, de maneira muito básica? Ele é a ideia de um homem predador, né, e de uma mulher que vai ser essa presa, dessa conquista, desse jogo de conquista, em que a mulher gosta, tem esse prazer nessa conquista,
e o homem na tentativa dessa conquista, mas também numa conotação de posse da mulher. E aqui eu acho importante a gente falar, porque essa questão da brincadeira, o limite entre a brincadeira, entre o que é legal e o que não é, ele de fato é tênue, né? Porque quando a gente, mulheres, quando nós somos ensinadas a de fato achar isso legal, uma pessoa elogia, uma pessoa, enfim, fala que a gente é bonita e tal, a gente fica nessa dúvida, o que é invasivo, o que é ofensivo, o que é um assédio e o que não é. Então, por isso que daí a importância da educação sexual para que a gente possa entender até que ponto as pessoas podem ter acesso ao nosso corpo, não só no toque, mais uma vez, mas direcionando, né, palavras para a gente e até que ponto isso é bom, isso é uma brincadeira, isso é uma bobagem, até que ponto isso é, de fato, algo que nos incomoda e que a gente pode dar um limite. Será que nesses casos existem culpados? Nossa equipe de reportagem ouviu o que pensam homens e mulheres. Eu acho que não tem relação de culpa. Se ele achou bonito e foi falar, agora se foi um comentário vulgar, basta ela pegar, simplesmente ignorar e seguir a vida dela. Agora, se ele for tocar nela, pode ser um tipo de assédio também. Eu acho que depende muito da forma que ocorre a abordagem, do que é dito e também da própria pessoa, da maneira que ela encara aquilo tudo. A culpa é dele. A ação não vem dele. Ela passou quieta na dela. Se é ele que estimula essa ação verbal, então a culpa é dele. Como se o homem faz um comentário pejorativo, ele nem tem culpa, nem ela também tem. É um comentário até, de repente, infeliz que ele fez, uma cantada que não foi bem aceita. Olha, eu não sei se é uma questão de culpa, mas eu acho que é uma questão de bom senso. O que você não quer para si, não dá aos outros. Elogio é uma coisa, você dizer, olha, bom dia, você tá bonita, você tá linda, isso é uma coisa. E outra coisa é, que coisinha safadinha, gostosinha, não sei o quê. Isso é pejorativo. Do homem, velho, porque a gente vive numa sociedade que o machismo é bastante impregnado na nossa cultura. E para você, Julieta, pode-se falar de algum culpado? Sim, Felipe, temos que falar, sim, de culpados, culpadas, né? Eu acho, assim, do ponto de vista jurídico, que nós temos as leis para poder controlar e, enfim, organizar essa questão da culpabilização, né, em relação ao assédio, é uma questão muito importante, porque a gente parte da naturalização de algo que é banal, de algo que é uma bobagem, de algo que é um direito quase, né? A violência contra a mulher ela é tão naturalizada que muitas vezes essa ideia da culpa ela fica muito voltada para a mulher. E, infelizmente, esse ainda é o inconsciente, é a opinião de boa parte da sociedade. Não é a minha, né, obviamente. Para mim, assim, e o que eu acho que é interessante a gente passar para dentro da educação sexual é mostrar que ninguém tem direito a tocar ou, enfim, ou fazer nada em relação ao corpo de outra pessoa. Todos os outros tipos de toque, muitas vezes um toque no cabelo, uma insinuação, tudo isso já é um assédio. Então, pessoas que agem dessa maneira, desrespeitando, invadindo, praticando violência contra outras pessoas, elas são as culpadas desse tipo de violência. Agora, por outro lado, eu acho que mais do que reforçar tanto essa culpabilização, eu acho importante a gente se reconhecer meio que como uma interdependência de corpos, porque para a gente não ter uma ideia que mulheres são vítimas, homens são, enfim, algozes. Claro que existe uma questão de gênero muito marcada na questão do assédio sexual, mas o debate ele é mais amplo que isso, né? Eu acho que essa naturalização da violência ela tá tão entranhada na gente que muitas mulheres podem se perceber machistas, podem se perceber de repente coniventes com essas atitudes. Então, quando eu digo da gente meio que em vez de só apontar o dedo, a gente também se jogar no debate, é a gente pensar até que ponto a gente não aceita, até que ponto a gente não denuncia, até que ponto a gente não cria nossos filhos e filhas para não reproduzir esses comportamentos. Então, eu acho que é mais legal também pensar um pouco nisso para a gente poder mudar essa realidade. A TV, o cinema, a publicidade, na maioria dos casos, retratam uma figura feminina como um objeto do prazer masculino. Você acha que a mídia contribui para a objetificação da mulher? Totalmente, muito. Ela não é a única responsável, ela é mais uma instituição de poder, né, que contribui. Temos também a escola, temos também a família, temos também o Estado, a igreja, né, são muitas instituições. Mas a mídia, sem dúvida, ela tem esse papel, enfim, pedagógico e, sem dúvida, quando
ela mostra, ela reforça, ela corrobora para essa imagem, ela está disseminando isso que eu estou chamando dessa naturalização, né? Da mulher enquanto objeto, de usufruto do homem, né? Dos homens. Então, a mídia, enfim, a mídia, digamos assim, mainstream, né? Que é o que chega à maioria das pessoas. O que vocês estão fazendo aqui, por exemplo, é mídia e é exatamente o oposto, é colocar um debate reflexivo para a gente quebrar essas ideias mais hegemônicas. Mas sim, a exposição, enfim, desde criança a essas mensagens faz com que a gente enfim, acabe aceitando, porque a gente, enfim, no Brasil, de maneira geral, no Ocidente, a gente tem muito do discurso da autoridade. A mídia, essas instituições de poder, elas nos passam um pouco de autoridade. Então, é como se a gente acreditasse, de certa forma, que tudo que vem desses elementos, dessas instituições de poder, são verdades, né? Supostamente coisas boas para a gente. Então, se está lá a mulher na propaganda de cerveja, aparecendo, com o corpo todo exposto, enfim, sendo objeto de desejo de homens, daqui que você começa a questionar, eu tô falando eu digo, pode ser uma criança, pode ser um adolescente, que aquilo é uma situação de objetificação, que poderia ser diferente e tudo mais, propor um debate, né? Isso poderia ser um papel de uma escola, um papel de uma família, né? Então eu acho que mudar a mídia também é uma utopia, mudar toda a mídia. Essas mensagens vão continuar acontecendo. A indústria pornô também é outra grande veiculadora de mensagens misóginas, ou muitas vezes machistas em relação à mulher. E cabe a gente continuar esse debate para mediar essas mensagens. O machismo, por vezes, é reproduzido diariamente sem que se perceba esse comportamento. Então, na sua opinião, quais são os elementos do nosso cotidiano que perpetuam esse comportamento sem que a gente perceba? A gente tem uma educação muito sexista, né, que ainda, desde o mais básico, de dividir gêneros por cores, mas também dividir papéis, né, em relação a homens e mulheres. Então, os elementos que eu diria a você que perpetuam são justamente pessoas que estão educando novas gerações ainda com esses valores conservadores, né, esses valores machistas e que estão na raiz dessa violência. Que seria, bom, meninos na nossa sociedade, eles em geral, eles são muito reprimidos, né, para demonstrar os seus afetos. E aí eu com isso estou querendo demonstrar que esse machismo, ele também faz mal para os homens. Ele não é só ruim para as mulheres, né, que são vítimas de violência, de feminicídios. Então, basicamente essa perpetuação, essa ideia de que eu não percebo criticamente essa naturalização desse assédio, desse machismo, e já acabo reproduzindo isso dentro da minha casa, quando, por exemplo, eu evito que o meu filho cozinhe, porque ele é menino, né? Que eu proíbo uma menina de jogar um futebol, porque é um esporte mais masculino, e eu quero que ela seja educada como as princesinhas, e aquela ideia da mulher frágil, enfim, que tem que ficar lá um pouco à espera do homem salvador. Isso tudo é muito sutil e isso tudo vem numa embalagem muito sedutora, a ponto da gente não questionar esses comportamentos e a gente entrar nessa corrente e a gente vai educando essas crianças, elas crescem, enfim, e aí as situações vão acontecendo e é difícil a gente mudar essa cultura se a gente não pensar realmente numa intervenção pedagógica, numa intervenção educacional. E para as mulheres que querem lutar contra esse tipo de assédio, qual é o seu conselho acerca do que elas podem fazer a respeito? Então, em primeiro lugar, empoderar mulheres, né? Empoderar no sentido que, claro, eu não empodero, mas eu posso ser um veículo para que mulheres se empoderem, né? Então, é uma escolha. Aqui no Brasil tem um Disque 180, que é específico para a mulher, para apoio à mulher, para casos de denúncia de violência. E tem também o Disque 100, que é um geral para violações de direitos humanos, como é o caso do assédio sexual. Então, seria basicamente assim, para quem realmente não sabe para quem ligar, quer um apoio, enfim, telefônico, tem toda a questão do anonimato. Então, assim, esses 2 telefones já seriam um começo. Mas, assim, a ideia é criar uma rede mesmo de apoio para que essas mulheres não se sintam sós, né? Porque quando você tem uma rede, você se sente mais acolhida na sua comunidade, na sua família, para que você possa denunciar casos de assédio sem medo. Julieta, muito obrigado pelo esclarecimento acerca do assunto. Eu que agradeço, Felipe, a oportunidade de participar aqui com vocês.
O programa Abre Aspas fica por aqui. Você pode conferir esta e outras produções do Laboratório de Jornalismo Audiovisual, o LabJor TV, na nossa fanpage no Facebook. E também pode acompanhar os bastidores do nosso trabalho pelo Instagram. Até mais!